Oi, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Recentemente, eu fiz um vídeo, acho que faz uns 3 meses, falando sobre duas ações que tinham subido muito forte, num curto período de tempo, uma subiu mais de 1000%, e nesse vídeo eu comentei que apesar das duas ações terem subido muito forte, a perspectiva, à medida que as empresas continuassem entregando bons resultados ou ótimos resultados, era das ações continuarem subindo, que foi o que aconteceu. Hoje nós vamos fazer uma revisão, então vamos falar a respeito de uma dessas empresas que anunciou fato relevante e importante essa semana. Vou trazer aqui para vocês uma visão de curto prazo e uma visão de longo prazo, segundo os nossos analistas. Deixo claro o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. A empresa barra ação, então, que nós vamos dar uma olhadinha, né, pessoal? Banco Inter. O Banco Inter é um banco que a gente acompanha há muito tempo, desde a época que era Intermédium, né? Lembrando que o Banco Inter ele tem no controle os Menin, né? Os mesmos donos aí de MRV, ou seja, tem um grupo controlador forte dando suporte para a companhia. Tem BDRs aqui no Brasil, o INBR 32, e tem ações negociadas lá fora também, né? Inclusive, a expectativa que nós temos é que o Banco Inter também comece a crescer fora do Brasil. E qual é o modelo do Banco Inter, pessoal? É um modelo que a gente gosta, né? Claro que é um modelo que ele embute mais risco, já que a intenção é trazer muito cliente e depois fazer com que esses clientes remunerem, né? Que a base remunere o banco, né? O que os cotistas consigam ganhar dinheiro. Claro que para isso a gente tem que ter uma estrutura muito enxuta, como é o caso do Banco Inter, ao mesmo tempo que é importante que nós tenhamos a questão da inadimplência controlada, né, uma diversificação em termos de receita e o custo de aquisição de cliente também caindo. Ou seja, à medida que o número de clientes vai crescendo, que pelo menos esse custo de aquisição ele venha se mantendo. Tá? Em relação ao Banco Inter, inclusive nós tínhamos uma perspectiva de que o banco fosse pagar dividendos e fosse ter uma lucratividade maior só no ano que vem, e o banco já conseguiu entregar ótimos resultados aí, especialmente nos últimos 2 trimestres. Então, em relação à questão operacional, nós podemos ver aqui que eles estão entregando exatamente o que prometeram: crescimento, base de clientes crescendo, receita crescendo, índice de eficiência melhorando, carteira de crédito crescendo, né? E o banco ele vem crescendo com bastante qualidade. Nós temos aqui, por exemplo, a questão da inadimplência bastante controlada, né? Tanto a inadimplência de curto prazo, né? Essa acima de 90 dias, abaixo de 90 dias, bem controlada essa inadimplência, apesar, né, do modelo ser um pouco mais agressivo, vamos dizer assim, um pouco mais arrojado também, mas o banco ele consegue manter esse indicador bem de forma bastante controlada, o que é importante. Temos aqui a questão do CAC, né, do custo de aquisição de clientes, aqui tanto os custos operacionais quanto os custos de marketing, e normalmente essas empresas têm muito custo, especialmente na parte de marketing, né, porque tem que fazer propaganda para adquirir esses clientes, e a gente percebe que desde 2022 esse custo ele se mantém estável, né? Pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, o que é importante também à medida que o banco conseguiu aumentar muito o número de clientes e a receita, sem que com isso ele tivesse que gastar muito mais para atrair esses clientes. E claro que tem a questão do boca a boca, né? A gente sabe como funciona isso. No Nubank também funciona muito bem. Então, é um modelo bem interessante nesse sentido. E claro, né, pessoal, se a gente for comparar com os grandes bancos, claro que são negócios diferentes, impressionante como esses bancos conseguiram colocar uma quantidade enorme de clientes, né? Esses bancos em pouco tempo conseguiram colocar o que os grandes demoraram a vida toda aí para colocar para dentro, né? E uma coisa que a gente já comenta há bastante tempo, a gente acompanha muito de perto o Setúbal, né? E ele sempre comentou sobre essa questão das fintechs, que o Itaú sempre esteve bastante preocupado. Óbvio, né, pessoal? Fintech não existia há 10 anos, isso é um movimento recente e cada vez mais elas vêm, né, atrapalhando aí os grandes bancos em termos de resultado, ainda que quando a gente fala em empréstimo, né, toda essa parte de crédito, os grandes bancos vão continuar liderando o mercado aí por bastante tempo, tá? Aqui nós temos em relação à questão da receita, né, a receita continua crescendo e a gente tem uma receita bastante dividida no Inter, inclusive eu já comentei aqui algumas vezes que nós fizemos uma pesquisa entre esses principais
bancos digitais, fintechs, enfim, e o Banco Inter, dentre todos aqueles que a gente pesquisou no mundo inteiro, é o que tem mais, a receita é mais diversificada, né, e bastante representativa em frentes diferentes, o que é muito importante também, tá? Aqui nós temos uma evolução clara, né, pessoal, do banco. Inicialmente ele não dava lucro, né, normal, né, estavam investindo para ter esse crescimento, e agora a gente percebe EBIT, a gestão, o fluxo de caixa operacional, vamos dizer assim, né, o lucro líquido, o ROI, tudo crescendo, tá, pessoal? Então é muito importante e a gente entende que é um movimento fantástico aqui que o Inter vem fazendo, porque ele está crescendo e está crescendo com bastante qualidade. E aqui um indicador de patrimônio, né, pessoal, que é muito importante quando nós vamos avaliar bancos, né? E a gente percebe que o patrimônio líquido do Inter vem crescendo também, tá? E essa semana ele divulgou um movimento bastante interessante, que eles assumiram, né, 100% da Granito, eles tinham em sociedade com BMG, justamente para conseguir crescer no mercado de pessoa jurídica, né? Vem cada vez mais crescendo o número de clientes PJ no Inter, né? Hoje são mais de 2 milhões de contas, né? Em torno de 1 milhão são mês, o resto aqui pequenas, médias empresas, e só 10% acabam ainda utilizando aqui a Granito. Então tem um potencial gigantesco de crescimento em PJ, né? E o Inter, qualquer resultado que der aqui, justamente por ser um banco mais enxuto e conseguindo manter essa inadimplência baixa, vai ser fantástico para o resultado do Inter. Então o banco já está lucrando bem, continua crescendo bem e ainda pagou dividendos, né? Então continuamos com essa visão otimista, com essa visão bastante construtiva aqui para o caso do Inter. Olhando com uma visão mais de curto prazo, a parte gráfica, né, pessoal, a gente percebe que ele vinha no movimento de baixa ali de setembro de 2022, esse movimento encerrou em maio do ano passado, e em maio do ano passado para cá o Inter está dentro desse canal altista em franca tendência de alta, tá? Para a compra, pessoal, é interessante se o preço chegar mais próximo aqui à parte inferior do canal, como foi esse movimento aqui. Então, para quem não tem as ações, pensando com uma visão de curto prazo, a gente aguardaria um pouco, olhando pelo gráfico, porém, uma visão de longo prazo, vale a pena ficar de olho no Inter, tá? Então, apesar dessa forte alta aqui, as ações saíram de 7 para 32, é possível que a gente continue vendo as ações se valorizar aqui na B3 e também na Bolsa Americana, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, né, pessoal, as assinaturas da Capitalizo, os resultados. Eu lembro que hoje a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado e também o melhor atendimento, né? Aqui tudo é feito de maneira transparente e independente. Então, caso vocês queiram entender como a Capitalizo pode ajudar vocês a investir melhor, vou deixar ali os nossos contatos, e-mail e o WhatsApp, principalmente, para quem quiser mandar uma mensagem ou um áudio. Com certeza o pessoal do atendimento vai estar aguardando o contato de todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.